Salve, salve galera, seja todo mundo bem-vindo, rapaziada. Estamos aqui, eu, Marcos Montenegro e você, meu jovem. Guilherme Bressan, Ô, propiciando maravilha. para vocês o podcast que pode tudo, Pode Pode foto, pode Fotocast. tudo, pode fotocast, que bacana, cara, quinto episódio, que legal, né? E a gente tava trocando uma ideia aqui antes, que a coisa tá crescendo de uma forma muito bacana, né, Gui? Tamo aí levando conhecimentos que acredito, certeza, está agregando aí na jornada de muita gente, fala aí. Exatamente. Lembrando então que a nossa intenção aqui é propiciar conteúdos que sejam pontes entre teoria e prática para todos Total. aqueles fotógrafos, fotógrafas, amadores, profissionais, apaixonados pela imagem, videomakers e pessoas que têm os seus interesses neste Isso aí, sentido. é Então, isso nós aí. aqui no nosso Pod Fotocast, o podcast que pode tudo, fizemos até então 4 episódios, começando falando sobre o que seria fotografia e os Isso. propósitos do podcast. Então, começamos na parte teórica, abrindo todo esse ideal de intenções, nos apresentando a nossa carta de intenções para os nossos ouvintes, e depois chegamos no episódio 2, falando sobre a nossa carreira e sobre a trajetória dos participantes, no que Bacana. docemente Marcos Montenegro chamou de jornada dos facilitadores. Então, este já foi um episódio já voltado totalmente à Importantíssimo. prática. Então, o Total. primeiro foi teoria, o segundo foi prática. Já no terceiro falamos sobre fotografia e verdade. Então, mais uma Eita. vez, voltamos as atenções à parte teórica. Trouxemos Denso, pesado, alguns muita referência, hein? Foi muita show. referência, alguns autores muito importantes, filósofos, sociólogos e por aí foi. E no quarto episódio, falamos sobre a jornada do fotógrafo iniciante, então, Legal. como começar, como se descobrir e qual o caminho a seguir, então, totalmente prático, outra vez, este episódio 4. É, o E hoje é episódio com de hoje foi muita bacana. O episódio energia. o episódio passado vai ser bacana. Quem não viu, galera, vai lá e assiste todos, né? Na verdade, todos. Desde o zero zero, Mas exato. hoje tá especial. Fala pra galera aí. E hoje está especial e é com muita energia e com muita vontade que a gente retoma a parte teórica, que também faz parte da fundamentação da vida de um fotógrafo, saber dominar a teoria para ele realmente conseguir aplicar conceitos criativos na sua técnica e na sua prática, que a gente vai retomar com muita pegada, com muita constância, Com temas que eu tenho certeza. dentro da minha própria filosofia, da minha teoria crítica sobre a fotografia, que o episódio 5 então se trata de fragilidade, efemeridade e precariedade da fotografia. É, Palavras tá que pesado. podem parecer sinônimos, mas não são sinônimos, elas têm algumas peculiaridades, dentre as quais nós vamos estar abordando no episódio de hoje, e agora o Marquinhos vai contar pra gente o que ele trouxe e preparou. Não, total. Na verdade, né, é bacana você estar falando isso, porque essa questão da teoria, né, é uma coisa que a gente fala bastante em nossas salas de aula, em nossas aulas, porque, cara, eu digo isso para todos vocês que estão nos acompanhando, como eu faço uma fotografia muito pragmática também, saca, Gui? Eu digo isso porque eu comecei com fotografia de surf, e isso aqui que eu estou desenvolvendo agora é para mostrar para vocês a importância da teoria, mesmo dentro de um mercado institucional, mercado de eventos. Tá, galera? Porque, vejam só, eu mesmo comecei a fotografia como fotógrafo de surf, literalmente, né? Nas praias, paisagem. E eu basicamente tinha que entender muito do esporte e entender das questões técnicas e operacionais da câmera, né? Primeiramente. Então era fazer uma boa foto dentro d'água, fora d'água, enfim, fazer um lifestyle, aquela coisa. Depois eu fui pro fotojornalismo, foi alguns anos dentro do fotojornalismo, e queira ou não queira, a técnica ainda prevalecia, eu tinha algo a registrar. Até porque ali era quase no começo dos anos 2000, e nem tinha essa questão tanto estética e conceitual aplicada hoje, onde a gente encontra no fotojornalismo, né? Quem acompanha o WordPress Photo sabe da estética e conceito que está entrando as fotos documentais. Mas naquela época não, então eu praticamente nem utilizava da teoria. Apesar de na faculdade já ser monitor e estudar ali algumas questões teóricas, foi na Europa que realmente eu tive um contato absurdo com a questão da teoria e vi a importância que é a teoria dentro dos porquês das escolhas técnicas e operacionais. Porque entenda, né, galera, que quando você simplesmente sabe operar um programa, operar uma máquina, que é o que a grande maioria dos cursos te oferece, a grande maioria dos professores te oferece, é te mostrar
como operar, te mostrar aonde colocar. Porém, é como se ele estivesse te dando um peixe. Mas a gente já não sabe, né, dessa analogia que se faz, onde não é para dar o peixe, mas sim ensinar a pescar. E o ensinar a pescar é o que a gente nos compromete aqui no Foto Podcast, no Pod Fotocast, no Pod Foto Tudo. É aqui, é ensinar vocês a pescar. Por isso que a teoria é tão importante. Entenda que depois que eu cheguei desse meu período, que foram quase 6 anos na Europa ali, estudando exclusivamente a questão acadêmica mais profunda da teoria da imagem, quando eu voltei às minhas práticas, cara, eu apenas em 2 anos, eu cresci mais do que 6 anos como fotógrafo, onde eu praticava uma fotografia muito mais técnica e estética do que propriamente com a teoria. Porque quando você fundamenta a prática com a teoria, não é isso? A prática fundamentando a teoria, e você fundamenta a prática com a teoria, sabendo o porquê das suas escolhas, tudo fica mais claro, tudo fica mais simples e você não vai ficar tentando copiar. Você conhece as estéticas, conhece a prática, como fazer aquela estética, né? Você tem as suas referências, o que eu e o Gui fala muito aqui das referências históricas, culturais, a nossa bagagem imagética, né? De experiências. Então você tem as suas vivências, experiências, as suas referências visuais, estéticas, você sabe fazer elas, né, realizá-las elas com a linguagem da fotografia, porém, quando tu tem a teoria, tudo isso fica mais fácil, aí você vai entrar com a tua subjetividade, que é aquilo que a gente fala aqui das releituras. Então você precisa entender da teoria, por isso que é fundamental, e foi meio que sem pensar, né, como eu estava falando aqui com o Gui, sobre essa questão de estarmos com aulas teóricas e técnicas, e é muito legal, encaixou isso e vamos seguir, porque a gente sempre vai, claro, também mostrar o outro lado. Como você aplicar isso na sua jornada, pode ser de pesquisa da fotografia, de docência da fotografia, você que quer trabalhar mais com fotografia autoral, fotografia de prêmio, fotografia de editais, aí sim você precisa da teoria, porque dentro do projeto você tem que fundamentar tudo. Daí a teoria passa a ser beabá, né? Não, total, né, cara? Porque você vai ter que fundamentar a escolha do seu formato, você vai ter que fundamentar a escolha por que é cor, por que é essa estética que você está usando, por que você utilizou esse tipo de abordagem, quem são as pessoas. Então, dentro da teoria de pesquisa, da fotografia de pesquisa, né, para quem quer trabalhar com fotografia autoral, aí a teoria é fundamental, é básico, é que nem escrita. Já o cara que faz evento social, né, Gui, o cara pode só conhecer o flash, conhecer a câmera e até desenrola. Faz 5.000 fotos, aproveita 30. Né? E olha lá se ele conhecer bem isso, hein? Porque é aí justamente no sentido de tudo que você estava falando, porque entender é diferente de operar. E Total. Isso é uma coisa muito crucial que a gente precisa sempre estar trazendo aqui, refrescando esse tipo de sentido, né? Porque a partir do momento que eu e o Marcos, a gente se propõe a trazer o ambiente acadêmico, a trazer a academia e essas discussões um pouco mais profundas e que talvez só fazem sentido na cabeça do artista ou na cabeça de quem filosofa e trabalha e pensa sobre a fotografia, a gente está justamente trazendo suportes, trazendo uma palavra que eu sempre trago, que é soft skills. Estamos sempre trazendo assim pequenas estimulações, pequenos estímulos para você não ser um cara que somente opera uma câmera, porque para quem opera uma câmera, falta a sensibilidade. Por exemplo, para saber que determinada luz ficaria melhor com determinado assunto. Ou, por exemplo, para quem somente opera, falta jogo de cintura no caso de se apresentar uma situação adversa a nível de luz, e aí o cara não sabe muito bem como manejar esse contratempo. E quando a gente fala de fotografia na prática e das dificuldades que os trabalhos e que o mercado de trabalho acaba impondo para a gente, é inviável a gente não pensar que vai dar pepino. Assim, tipo, cagadas acontecem, mau contato, acaba a pilha, o maquiador atrasa e atrasa a modelo e entra uma luz dura, entende? Assim, são inúmeras as possibilidades de acontecer uma situação adversa. E se eu somente manusear a câmera ou operar a câmera, eu não tenho condições de entender, e é justamente esse o ponto onde entender é melhor que manusear, melhor que operar, que eu não consigo ter essa balizar, né, contornar essa situação adversa. E outra coisa que eu queria levantar acerca do que você estava falando, e agora para introduzir de vez na entrada do nosso tema de hoje, que é fragilidade, efemeridade e precariedade, coisas que para quem quer entender a imagem e entender a fotografia produzindo em alto nível, é indispensável, é pensar no sentido imagético. O Marcos falou a palavra imagética, e tecnicamente no português essa
palavra não existe. Essa é uma palavra assim muito utilizada no castelhano, É mesmo, só que é muito terrível, Eu sempre cara. utilizo essa palavra em todo canto. Mas é castelhano, entende? É castelhano. E a grande ideia, no meu livro, eu justamente tenho uma das partes na conclusão, onde eu reivindico um uso costumeiro da palavra imagética, assim, em todas as línguas latinas, porque é muito comum essa representação, onde a imagem, né, a imagem é algo diferente do símbolo, e o símbolo é algo diferente do símbolo escrito, da linguagem em si, entende? Da Aham. linguagem verbal. E aí essa coisa, o imagético é uma palavra super, super, super importante e sequer existe. O que ganha prêmio de palavra do ano hoje em dia é selfie, não imagético. Ou É. seja, é um sentido muito mais perturbado e distraído de você realmente fazer as pessoas entenderem, porque quando a gente dá nome às coisas, ou seja, entende os fenômenos a partir de denominações próprias, a gente tem mais segurança e se prevê melhor a respeito deles. Por isso que a Total. gente acaba dando nomes a furacões, a fenômenos climáticos que vão atingir determinada região, porque os habitantes meio que se protegem de alguma coisa subjetivada. Então, Aham. dar nome aos bois facilita o nosso entendimento. Então, iniciamos aqui a campanha Imagético Já. Hashtag Imagético Já é uma demanda É isso aí. urgente do vocabulário brasileiro, português, internacional. É isso aí, boa, cara. Pois olha, cara, isso aqui é uma grande descoberta, viu? Agora, eu tive uma grande descoberta. Eu não sabia que não tinha em português, porque eu uso muito, até porque eu acho que acredito que de nós dois, a nossa grande formação acadêmica aí nas Se profundezas da deu em imagem castelhano, é se deu lógico. em castelhano, né, cara? Foi ali muito tempo estudando dentro do castelhano e eu acabei absorvendo e eu juro que já faz ali, eu vim em final de 2009 para 2010, ou seja, faz 11 anos que eu já voltei e ainda sigo aí jogando, né, uns falsos amigos, né, falsos amigos. Então a ideia é, para você que está escutando o nosso podcast ou que está vendo os nossos rostinhos através do canal do YouTube da A Escola de Fotografia, vocês também podem acompanhar, então, além das nossas vozes aveludadas, podem acompanhar as nossas presenças imagéticas, já então agora reivindicado o sentido no português, via YouTube. Então, quem quiser, entra lá, A Escola de Fotografia. Se não aparecer para você, procura por canais, aí vai aparecer logo. É uma loguinho vermelhinha, pequenininha, que representa a pintura e a fotografia ao mesmo tempo. Então, nada clichê, apenas no sentido de mostrar que a fotografia é a arte do nosso tempo. Então, vamos dar entrada à nossa Bora, temática, que arrepia, vamos. eu estou me coçando, porque simplesmente o episódio de hoje, episódio 5, fragilidade, efemeridade e precariedade, que parecem ser sinônimos, mas não são, é o que fundamenta a fotografia como uma peça fundamental para o funcionamento da sociedade hoje. Simplesmente, além da sociedade, das nossas mentes. Então a fotografia hoje ela tem um papel frágil, efêmero e precário, e mesmo assim fundamenta a nossa sociedade. Então, assim, para quem pensa que fotografia é só tirar um monte de foto e depois escolher ali, já que agora o iPhone, inclusive, permite você escolher o frame daquela microfilmagem que ele te permite a partir do momento que você aperta o botão, essa coisa, você tem que entender que isso é o que faz girar a roda da humanidade. A fotografia hoje ela ocupa um papel de interpretação da realidade, ela ocupa um papel de conhecimento das coisas que Total. você deseja, conhecimento das coisas que você acha que conhece. Quando você vai viajar para algum lugar, você abre o Google Maps e faz uma prévia, você vê onde é que é o seu hotel, você entende como é aquilo. Você só não pode entender o quê? A violência urbana, se aquele bairro tem um cheiro ruim, se aquele bairro realmente apresenta lixo na rua, vez ou outra, quando o Cara, lixeiro não hoje você passa, visita entende? os museus todo do mundo, cara, com visitas em 3D, Isso, 360. isso. E é incrível, porque mesmo com essa fragilidade, efemeridade e precariedade, ela tem um poder de criar realidades, brother. Ela Isso, cria você realidades, interpreta a realidade, exatamente. interpreta e Exato. você joga no imaginário, né, de Isso, alguns isso. uns outros. Você vai jogando com esse poder, mesmo com todas essas questões inerentes ao meio. Inclusive, ainda mais hoje, né, cara? Essa questão da efemeridade Isso. que tá brutal. A imagem, tipo, ela é como uma gota descendo no deserto. Ela faz... Isso.
né? Isso, ela se dissolve instantaneamente, ela existe para aquele momento e logo mais acabou, né? E isso que você está falando com relação ao imaginário é o que a gente levantou num ou outro podcast aí que se trata da hiperrealidade, né? A hiperrealidade é esse sentido que eu sem querer querendo, eu confundo o que é imaginação e o que é realidade. Eu construo realidades virtuais, afinal de contas, eu estou vivendo virtualmente hoje, principalmente, né, Marquinho? Se a gente falar do período de isolamento social e de pandemia, né, cara? Não, A gente, assim, cria uma barreira muito distante entre as proximidades, entre as verdadeiras relações sociais de troca e de valores e realmente atualização de conteúdo, e você se baseia tão somente no virtual. Se isso é algo bom ou algo ruim, não interessa nesse momento. É algo factível, né? É algo factível, é algo que está acontecendo. Não, Isso total. a gente só vai ver as sequelas, entre muitas aspas, deste período de reclusão que estamos passando daqui a alguns aninhos, tá? E eu, assim, não achei que faria sentido a gente falar, então, talvez... desde um âmbito material, então a fotografia como expressa, a fotografia como impressa, então essa coisa, a fotografia materializada, okay. Afinal de contas, seria uma fotografia. Eu acho que então, para a gente introduzir esse episódio de hoje, eu gostaria de definir e de como todas as boas abordagens que acontecem dentro de pensamentos ou da cotidianidade da nossa ciência, da nossa história como civilização, acontece em cima de dicotomias, tá? De pluralidades e de polarizações. Tudo, e eu queria colocar, então, para a gente começar, dois momentos. Uma, a fotografia, então, como elemento material, um pedaço de papel, que era antigamente a positivação da foto, que hoje em dia virou a tela do meu celular, do meu tablet, da minha TV, etc. E num outro momento eu queria colocar a imagem. Então, já começar nesses dois momentos. A imagem e a fotografia, ou a fotografia e a imagem deu para manter os lados. Então, a imagem, eu fui buscar o conceito dela no latim, tá? Já que você gosta dessa decomposição de palavras, eu fui buscar o conceito dela no latim, que era imago, tá? O imago vem do likeness, dessa aparência, image, né? Essa coisa do que eu acho que é, né? E é aí que eu preciso começar a ideia de imagem a partir de uma tecla que a gente bate sempre aqui nos podcasts, que é a representação, né? A representação, então, de pessoa ou coisa. Então, eu vou tomar a fotografia como pedaço de impressão, papel, que hoje virou a tela do meu celular, e vou tomar a imagem como representação de pessoa ou coisa, que vem do latim imago, que quer dizer aparência, quer dizer verossimilhança, quer dizer estátua, ideia, fantasma, tem um livro do Luiz Carlos Felizardo, né, o grande teórico brasileiro, fotógrafo, arquiteto, que é imago, né, 2 livros, inclusive eu tenho um dele aqui, que é já aconselhando aqui a referência, viu, galera, o Relógio de V, ó, o Relógio de V de Luiz Carlos Felizardo, ele é incrível, vale muito, muito a pena mesmo. E tem um livro, esse cara é massa, o texto dele é um dos teóricos mais suaves que tem de leitura brasileira, né? Não tem tradução, o cara escreve em português. E já aproveitando aí o livro Imago, que vai discutir também sobre essas questões de imagem. Bacana. E para quem viu os nossos rostinhos aveludados, não menos aveludados que nossas vozes, o Marquinho mostrou ali no nosso canal do YouTube, a Escola de Fotografia, ele acabou de mostrar o livro do Luiz, então. E seguimos. A partir dessa dicotomia de fotografia como pedaço de papel e hoje celular, e a imagem como representação de pessoa ou coisa, então como estátua, como ideia, como aparência, como fantasma, como espectro, daí muito bem definido como Roland Barthes, como a gente bem sabe, a gente traria essa ideia da imagem como frágil, efêmera e precária. Exatamente, meu irmão, exatamente. Agora é importante falar também, porque não são mesmo, vai ter que descrever, né, para deixar mais fácil para essa galera entender, viu, I? Vamos lá. Pois comece logo falando aí as características, né, dessas 3 palavras aí. Então, elas parecem ser a mesma coisa, né? Então, lembrando que eu estou partindo sobre imagem como representação de pessoa ou coisa e fotografia como pedaço impresso de papel. Então, são 2 coisas. Sempre que eu vejo uma fotografia, eu tenho a minha imagem a respeito dela. Se eu vejo uma ideia, a representação visual, isso, né? É a representação cerebral quase, né? Cerebral, pessoal, okay. É uma coisa, assim, uma interpretação individual, até porque o fotógrafo não é responsável pelo que entendem, né? Só porque ele fala.
E aí a imagem, isso, como representação que eu tenho na minha cabeça sobre certa coisa. Quando eu vejo uma fotografia do Ayrton Senna, por exemplo, de acordo com a referência que eu tenho na minha vida, eu construo uma imagem acerca daquela representação que eu estou vendo do Ayrton Senna. E se você tem uma outra referência do Ayrton Senna, não é tão ligado com a figura dele, ou é mais jovem, você não vai ter a mesma imagem, então, daquele pedaço de fotografia material do Ayrton Senna que eu estou vendo. Acho que ficou claro, né? Então tá, então a imagem é isso como representação de pessoa ou coisa. Se eu sou cozinheiro e vejo uma foto, então uma fotografia como pedaço de papel de um tomate, essa fotografia vai me dar uma imagem muito mais vinculada com aquele assunto e que talvez queira dizer muito mais coisa para quem não é cozinheiro ao ver uma representação, uma fotografia como pedaço de papel de um tomate. O que eu acredito também que o Gui está querendo falar aí de uma outra forma, né, explicando de uma outra forma, Gui. Você está falando a imagem, por exemplo, a imagem papel, factual, táctil ali. Isso, que fotografia. Ela passa a ser um signo, né? Isso, um signo, uma representação. Um signo, uma representação. Lembrando daquele conceito da tríade básica de Peirce, signo, objeto e interpretante, tá, galera? Um signo é qualquer estímulo que entra no seu corpo, na sua consciência, a partir dos teus 5 sentidos, que é o código base do ser humano, é os 5 sentidos, né? Visão, olfato, audição. Então, um som pode te levar a uma imagem na cabeça, que é uma representação de algo que aconteceu. Por exemplo... E também seria um imago. E seria exatamente o imago. Então, por exemplo, né, eu tenho uma prima minha que ela sofreu, na verdade, a filha dela sofreu um acidente de carro e o freio, ela viu, né, ela estava perto, o freio do carro, ela viu o carro batendo na filha dela, então o freio se enraizou na cabeça dela. Ou seja, sempre quando ela estava em casa, em qualquer lugar, que ela escutava um freio do carro, ela começava a chorar. Porque o freio, assim que entrava no ouvido dela, era um signo sensorial, né? Que lembrava o trauma. Que lembrava o trauma. E ela começava a chorar a partir do freio. Então, o que o Gui fala é que qualquer imagem uma imagem qualquer, uma imagem de um carro, de um Fusca, né? Por exemplo... Uma fotografia pode te causar uma imagem. Exatamente, como por exemplo uma fotografia que eu sempre vejo eu que cresci embaixo de mangueiras, então uma fotografia que possa ter uma mangueira frutosa, grande, já me remete à minha infância incondicionalmente, direto, já me leva lá para o meu interior do Ceará, ali para Canindé, eu subindo em mangueira. Então, existe o signo que pode ser qualquer coisa, o cheiro, né? O som, um perfume, uma cor... Certo? E isso vai passar por uma sinapse ali e tu vai entender algo na tua cabeça que seria o interpretante, a representação. O interpretante é aquilo que tu sente no teu inconsciente, aquela imagem que vem na tua cabeça depois dos teus filtros, que foi estimulado a partir de um signo, qualquer que seja o signo ele. Visual total. No caso aqui, o Gui está falando sobre a imagem em papel, uma imagem... A fotografia legal. Em papel que me faz ter uma imagem imago, que é uma representação de pessoa ou coisa. Exato. E aí voltamos então no exemplo, se eu tiver uma fotografia de um tomate, se eu for cozinheiro, eu terei uma imagem muito mais importante sobre aquele tomate, talvez porque ele seja um elemento do meu dia a dia, do que se eu for uma pessoa alheia à cozinha. Então todos podemos ter representações, imagos, imagens diversas através de citações diversas. Então, independente se som, se cheiro, se barulho de freio, entende? Então é nesse sentido que eu quero apresentar esses dois momentos, então, para a gente começar a entender hoje. E aí, assim, fundamentando essa fotografia como peça fundamental para o funcionamento da nossa sociedade hoje em dia, que é uma sociedade muito baseada em vendas de produtos imateriais, em vendas de curso, em vendas de informação, em vendas de, assim, coisas imateriais, a fotografia ocupa um lugar central, um lugar chave, e a gente não precisa ir muito além pensando sobre isso, realmente para fazer as pessoas colocarem a mão na consciência e raciocinarem sobre isso, até porque são muitas as imagens que a gente vê. E é aí que é o ponto-chave do episódio de hoje, porque mesmo frágil, efêmera e precária, a fotografia exerce um papel de venda, de comoção, de qualquer tipo de sentimento vinculado a uma coisa que não está presente no seu dia a dia, no seu momento atual, você acaba se convencendo pela fotografia. Você compra uma viagem numa agência de turismo por causa do anúncio ali que você vê o coqueiro e o barquinho ali em, como é que chama lá, Canoa Quebrada, né, Marquinhos? Não, total, cara. Isso aí é até engraçado porque tem uma obra de arte do Eric Kessel, não sei se tu conhece, holandês, que é uma instalação que ele... Já falamos dele aqui. Pois é, que é uma instalação que ele pegou em um dia de fotos subidas na internet, ele pegou 1
imprimiu, brother, e jogou numa sala. Então, para vocês terem uma ideia que a fotografia não tem... Lembrando, tá, todos vocês também, que não confundam, né, que não confundam, não separem o vídeo da fotografia, porque todo vídeo é uma sequência de fotografias, é imagem. É imagem. E a gente trata disso, do universo das imagens, galera. A imagem, ela tá a toda hora. Pô, vai dizer que você não acorda e já cata ali o celular e coloca no Instagram? Né? Quantas pessoas não dormem com o celular ali embaixo do travesseiro, meu irmão? Pra tu acordar de manhã, a primeira coisa que tu faz é tu tacar o dedo. Tu já começa com imagem. É um biscroquinho, né? É um estímulo para você realmente chegar e acordar. Não, total. Por isso que é importantíssimo, é fundamental, pessoal, vocês entenderem os conceitos teóricos da imagem. Para você ter o que a gente falou hoje, lastro, para você ter, né, um alicerce, e em cima desse alicerce, desse lastro, você vai conseguir construir a sua jornada, pode ser na pesquisa, pode ser no mercado, dentro da técnica, dentro da estética, mas você vai construir toda a sua direção de modelo, toda a sua direção de cor, direção de luz, direção de cena, em cima de algo que você tem lastros em todas as interdisciplinas da linguagem, lastro na sociologia, lastro na psicologia, você tem lastro na programação linguística, e você tem, porque essas teorias da imagem parte das ciências sociais, brother. O que significa a imagem dentro de uma sociedade? E é por isso que eu chamo ela de peça fundamental para o funcionamento da sociedade hoje. Isso. É justamente nisso. E se eu não cobrar do fotógrafo, do profissional de fotografia, ser um especialista na imagem, e isso inclui saber realmente o que ela representa no dia a dia, eu vou cobrar de quem, meu irmão? Eu não tenho a quem cobrar isso, entende? Eu não posso cobrar isso do padeiro, do cara que está ajudando uma ONG, do cara que está pegando o ônibus 5, 6 horas da manhã para trabalhar e realmente encarar um turno até as 6 horas da tarde, entende? Assim, eu preciso cobrar do especialista, o mínimo que o especialista tem que saber é o quê? É especialidades. Não. Ele precisa saber que de manhã, quando ele abre e gira o Instagram dele para ele se animar para a vida, para acordar para a vida, ele tem que saber que aquilo está influenciando ele para o resto do dia dele. Não, ele vai ficar com aquela imago mental até as 6 horas da tarde, não adianta. E apesar, viu, Gui, disso ser obrigação de qualquer fotógrafo, artista, autor subjetivo, né? Isso. Cara, já tem uma frase muito bacana do Benjamin, brother, do Walter Benjamin, saca, brother? Se liga só, Gui, ó. Que é o seguinte, ele fala aqui, ó, o analfabeto do futuro disse, né, o analfabeto do futuro disse a alguém: não será aquele que não souber ler nem escrever, e sim aquele que não souber ler uma imagem. Mas então o fotógrafo que não sabe ler suas próprias imagens não será o pior que um analfabeto? Ele pergunta, né? Isso, e ele fala isso em 1930. Em 1931, exatamente, 1931, esse texto dele. 1931, galera. 100 anos atrás, minha gente, vamos colocar, Aí ele finaliza, né? Dessa forma a legenda não se tornaria a parte mais importante da fotografia? Puta que pariu, galera. Puta que pariu, o analfabeto do futuro, que é hoje. E é isso que nós estamos falando aqui agora. Se eu não cobrar do fotógrafo especialista, produtor de imagens profissional, não ser o analfabeto do futuro, quem é que vai ser? Exato. E não ser o analfabeto do futuro inclui também entender de hiperrealidade, entender do que eu confundo imaginação e realidade, entender que eu interpreto o mundo através da fotografia e entender também que a fotografia que eu vi às 7, quando eu acordei, ela está retumbando no meu inconsciente e no meu pensamento até as 6 horas da tarde, meu irmão. Você ficou com mais de 12 horas com aquela calça que te sensibilizou no link patrocinado às 7 horas da manhã. Você ficou pensando, cara, que bonito que eu ficaria nessa calça, tal, mesmo que não seja você. E isso é o quê? Isso é imago. Você criou uma imago acerca daquela fotografia materializada no seu celular. E aí que a gente entra definitivamente agora com muita energia prévia, porque a gente não consegue chegar no tema, que a gente entra na fragilidade, na efemeridade, na precariedade. Será que eu sei realmente o quanto efêmera, precária e frágil é uma fotografia a ponto dela me fazer gastar R$1.500 em 10 vezes no cartão por causa das fotos com os modelos bonitos que eles especialmente selecionaram para ilustrar essa calça que me chamou a atenção e que me fez criar uma imago? E é aí que eu te pergunto, Marcos. Rapaz,
Me pergunte de novo aí, meu chapa, me pergunte de Porque a novo. gente não entende como é frágil. Se o cara colocou um modelo bonito para combinar com a calça, para combinar com o cenário, fez um Photoshop, deixou a calça mais bonita do que ela é na realidade, Pode deixou o crer. modelo mais bonito que ele fez na realidade. Ok, Será que eu entendi. sou um analfabeto digital ou não, se eu não entendo isso? É claro que eu sou um analfabeto digital, eu não tenho materialidade para discernir. E por isso que hoje nós vamos falar sobre fragilidade, efemeridade Total. e precariedade. E aí eu já começo então com as definições da palavra, porque sempre quando a gente não sabe para que caminho seguir, eu volto no dicionário, ok? O Manda. dicionário sempre vai ser uma grande oportunidade para a gente começar algo, porque se a gente tem que começar algo, é do começo, tá? E a fragilidade vai no sentido de quebradiço, fraco, sem resistência. Ponto. Quebradiço, fraco e sem resistência. E aí que eu quero falar. Tanto fotografia impressa ou no meu celular, quanto imagos apresentam características de fragilidade. Elas são quebradiças, fracas e sem resistências. E aí eu não consigo parar de pensar sobre o grande fenômeno que a gente vive hoje, que é a pós-modernidade, que aí já vem grandes autores como Lyotard e Bauman, que eles falam nessa questão de que as relações são interesses momentâneos, são relações líquidas. O nosso mundo é feito de tratos superficiais, tá? Apresentando então o cidadão vazio como papel de cidadão e totalmente recheado de papel de consumidor. Então, você reduzir o cidadão ao consumidor é o auge de uma reprodução econômica na Total. nossa sociedade, entende? Assim, Total. como se dá essa produção econômica se não, através de fotografias e através da publicidade que te sensibilizou às 7 horas da manhã, mostrando o modelo escolhido, a calça escolhida, o cenário escolhido, o Photoshop escolhido, entende? Então, assim, é muito superficial eu acreditar naquela imago que eu construí às 7 horas da manhã, quando eu estou acordando mais suscetível a estímulos inconscientes, portanto, então eu estou mais visceral, mais não consciente do que é realidade, do que não é realidade, e aí eu já começo misturando isso. Já começo jogando ali no meu liquidificador, e até o final do dia eu vou jogar mais uns 85 ingredientes dentro desse liquidificador até eu voltar a dormir na noite seguinte. Então, que fragilidade se apresentaria à fotografia se eu não entender, então, que essas minhas relações hoje já não são feitas para durar e que eu já não tenho, dentro do conceito de pós-modernidade ainda, essa referência à razão como garantia de compreensão, entende? A ciência hoje, a partir do momento que... E aí vem Lyotard. Então, Jean-François Lyotard é um autor, um filósofo francês maravilhoso que fala muito sobre fotografia, imagem, etc. Ele comenta que quando cai o Muro de Berlim, se instaura um processo de fim de narrativas, metanarrativas totalizantes. Então, acabaram-se as certezas. E quando acabaram-se as certezas, a gente necessariamente passa a se convencer de uma maneira muito fácil, muito fácil. E aqui entra a fragilidade da fotografia. Entende? Assim, eu não tenho mais certezas. Quando eu tô à deriva, quando eu, assim, putz, me falta ídolos, né? Assim, faltam ídolos, faltam grandes mentes pensantes, grandes pessoas que comovam massas, a não ser através do ódio, através da discordância. Falta muita coisa na nossa sociedade hoje para a gente realmente ter uma sensibilidade, um filtro crítico com relação a isso. E entender, Cara, Hã? na verdade, brother, não é que falta, isso é notório, mas, bicho, ainda mais no Brasil, né, velho? A gente nunca ninguém lê imagem, né, brother? Nunca a Isso, não pessoa, é cultural, não não é tem nada a ver, cultural ler exato, exato. imagem. Imagem, apesar de a gente ter um dito popular tão conhecido de que, né, aquele abre aspas, a imagem vale mais que 1000 palavras, Exato. a pessoa tende a entender que não precisa nem ler, que basta ver. Isso. Que basta ver, certo? Então, que foi construído, né, dentro do que a gente já conversou muito aqui nos outros podcasts, que foi construído por várias questões, né, sobre essa questão dessa característica inerente da imagem né, fotográfica, que vem, entre aspas, bem grande de um aparelho, essa característica de verdade, né, que a gente discutiu Isso. no podcast aí no terceiro. Então, essa história que você falou aí, brother, de leitura, realmente ela é fraca. E essa fragilidade eu vejo também, não só nesse ponto que você falou, tá, Gui? Mas eu vejo em outros, vários, tantos pontos. Por quê? Porque pela falta de leitura, de percepção, de entendimento visual das coisas, a representatividade de você conhecer o que você fala aí, o imago, né? Que é a representação, você acaba fazendo imagens
frágeis, porque ela está contando, na verdade, uma outra história totalmente diferente, que você nem entende, que você nem sabe. Porque como você tá averso aos signos e às significâncias, e o seu inconsciente não, meu camarada, o seu inconsciente não, mesmo que você não saiba, tem coisa, um milhão de coisas sendo aplicada aí, você acaba que você pensa uma história e não é. E não é. Por isso que, ao não saber disso, você até no meio dessas coisas você se sente perdido e acaba caindo e buscando o quê? A cópia. Olha que fragilidade. Isso. Olha Muito que frágil, doideira, né? Que muito doideira. frágil, muito frágil, muito frágil. Exatamente. E o Marcos acabou de definir, ilustrar de alguma forma. Eu falei um pouco mais sobre os aspectos do imago, o Marcos acaba de ilustrar um pouco mais os aspectos da fotografia materializada como um pedaço de papel ou na tela do meu celular. É perfeitamente isso. Você, assim, deixa a bola quicando, então, para eu falar do segundo aspecto, então, que já seria a efemeridade. Isso. A efemeridade, que é, então, diante do primeiro cenário de fragilidade, nessa questão de quebradiço, fraco, todas essas argumentações que a gente apresenta. Agora, vamos diferenciar, por exemplo, a efemeridade. A efemeridade, então, já seria uma questão mais temporal, enquanto a fragilidade estava mais vinculada à materialidade, então, essa coisa quebradiça, fraca e sem resistência, a efemeridade agora vem numa noção temporal, algo que dura só um dia, algo que é breve, algo que é passageiro, e aí necessariamente eu caio nos vínculos sociais.